Olá, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Meu nome é Sidney Francisco, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Indifé, ao Instituto Nacional de Desenvolvimento e Formação Espiritual. Neste vídeo, eu quero falar para você com relação ao que o Papa Francisco fala. Ele diz o seguinte: corações fechados não chegam à plenitude do Espírito Santo. Ou melhor, nós vivemos cristãos pela metade. Nós não conseguimos entender e atender o apelo, o chamado de Deus e colocarmos a serviço do Espírito Santo quando nós não nos abrimos de forma inteiramente a mudar em nossa vida alguns conceitos e nos abrir a essa mudança, essa nova visão a partir daquele propósito, o que Jesus tem para cada um de nós. Então o Papa Francisco começa nos dizendo assim: os cristãos que colocam essa desculpa, sempre foi assim, isso é o cristão que está fechado para a ação do Espírito Santo, segundo o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O cristão que diz que sempre foi assim, tem o coração fechado às surpresas do Espírito Santo e nunca chegarão à plenitude, às surpresas, à verdade. E nunca chegarão à plenitude da verdade, porque são idólatras e rebeldes. Este foi o ensinamento do Santo Padre Papa Francisco na Santa Missa, nessa segunda-feira, no dia 18 de janeiro de 2016, na missa da Casa Santa Marta. Na primeira leitura, Saul é rejeitado por Deus como rei de Israel, porque prefere ouvir o povo em vez de ouvir a voz do Senhor, e desobedece. Depois de uma vitória na batalha, queria realizar um sacrifício a Deus com as melhores cabeças de gado, porque diz o povo, sempre se fez assim. Mas Deus desta vez não queria. O profeta Samuel então repreende Saul. O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à palavra? O Papa então observou que o mesmo Jesus ensina no Evangelho. Os doutores da lei o repreendem porque seus discípulos não jejuavam como havia sido feito até então. E Jesus então responde com esse princípio de vida: ninguém põe um remendo novo em roupas velhas, porque o remendo novo repuxa a roupa velha e aquele pano velho se rasga e fica maior ainda o estrago, por causa que o pano novo é muito mais forte do que o pano velho. Então o que isso significa? Que a lei muda? Não. Que a lei está a serviço do homem e o homem, por sua vez, a serviço de Deus. Por isso o homem deve ter o seu coração aberto. O sempre foi assim é de um coração fechado. E Jesus nos diz: eu enviarei o Espírito Santo e ele os conduzirá até a verdade plena. Se você tiver um coração fechado à novidade do Espírito, jamais chegará à verdade plena. E a sua vida cristã será uma vida metade e metade, remendada de coisas novas, mas sobre uma estrutura que não está aberta à voz do Senhor. Um coração fechado, porque não é capaz de mudar os odres. Francisco explicou que este foi o pecado do rei Saul, pelo qual foi rejeitado. E este é o pecado de muitos cristãos, que se aprende aquilo que sempre foi feito e não mudam. Não deixe que os odres mudem. Assim, acabam com uma vida pela metade, remendada, sem sentidos. Assim completou essa frase o Papa. Segundo eles, os cristãos obcecados, obstinados no que sempre foi assim, este é o caminho, esta é a estrada. Pecam e pecam por divinização. É como se fosse um cartomante. É mais importante o que não muda. Aquilo que eu sinto
de mim e do meu coração fechado. A palavra do Senhor é também pecado e idolatria. E qual é o caminho? Abrir o coração à ação do Espírito Santo, discernindo qual é a vontade de Deus. O Santo Padre, então, concluiu a homilia enfatizando a mensagem que a igreja deixa no dia de hoje, que é esta a palavra forte de Jesus. Vinho novo em odres novos. Diante da novidade do Espírito e das surpresas de Deus, os hábitos devem se renovar continuamente. Que o Senhor então nos dê a graça de termos um coração aberto à ação do Espírito Santo, estarmos atentos à voz, ao chamado do Senhor, saber discernir o que deve e o que não deve, mas mudar é fundamento do que deve mudar para poder receber a novidade do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, a fazer seus comentários, a fazer a sua pergunta, a dar a sua contribuição. A partir da sua participação, da sua contribuição, é que nós vamos cada dia acrescentando e formulando conhecimento para o nosso crescimento espiritual. Convido você, se gostou, então dá um curtir aqui, compartilha este vídeo. E é isso aí, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney Francisco, meu nome é Sidney.